E hoje nós vamos falar um pouco mais sobre o Ministério Público. Antes de mais nada, eu gostaria de convidá-los a seguir o canal do Estratégia Carreira Jurídica e ativar o sininho para novas notificações. Bom, voltamos a falar então sobre o Ministério Público. O Ministério Público, então, uma função essencial à Justiça que não se confunde com o Poder Judiciário. O Ministério Público também não se confunde com as procuradorias, muito embora nós tenhamos aí algumas nomenclaturas muito similares, né? O membro do Ministério Público em segunda instância, no âmbito do MP estadual, é chamado de Procurador de Justiça. No Ministério Público Federal, ele é o Procurador da República. Já no âmbito das procuradorias, nós temos o Procurador da Fazenda Nacional, o Procurador Federal, o Procurador estadual e outras várias procuradorias, o que não se confunde de forma alguma com o Ministério Público. Essas procuradorias têm a missão constitucional de defender os interesses que são típicos do ente público, né? Então, o Procurador da Fazenda Nacional vai defender os interesses da União no ponto de vista tributário. O Procurador Federal vai exercer também a defesa dos interesses da União, enquanto que o Procurador do Estado e do Município farão a defesa destes entes, respectivamente Estado e Município, em juízo e fora dele. O Ministério Público não. O Ministério Público ele é o fiscal do interesse público, mas o fiscal do interesse público primário. Aquilo que nós já falamos, que é o interesse que diz respeito a toda a comunidade, enquanto que essas procuradorias vão exercer a defesa desses entes públicos no interesse público secundário, interesse patrimonial ou o interesse que diga respeito à atuação e funcionamento destes órgãos e estruturas da administração pública. E aí, dentro do Ministério Público, nós temos uma divisão entre Ministério Público da União, de um lado, e Ministério Público do Estado, ou dos Estados, de outro. O Ministério Público da União, ele vai ser composto do Ministério Público Federal, Ministério Público do Trabalho, Ministério Público Militar, que atua na Justiça Militar da União, e o Ministério Público do Distrito Federal e Territórios. Ao lado deles, nós temos os Ministérios Públicos Estaduais. Cada unidade da federação tem o seu Ministério Público e você presta concurso para um MP específico. Então, se você quer ser procurador do trabalho, você vai prestar um concurso para o MPT. Se você quer ser promotor de justiça militar, MPM. Se você quer ser promotor de justiça, nós temos aí o Ministério Público Estadual. Esses concursos são concursos independentes, né? E recentemente foi promulgada uma emenda à Constituição que passou a autorizar a permuta entre membros de ministérios públicos estaduais. Então, o promotor de justiça do Estado de São Paulo pode eventualmente permutar com o Ministério Público do Estado do Paraná ou com o Ministério Público do Estado de Minas Gerais. Isso passou a ser permitido recentemente e ainda está pendente de uma normatização no âmbito do Conselho Nacional do Ministério Público. Fato é que cada um desses ministérios públicos vai ter um feixe de atribuições diferente. O Ministério Público do Trabalho vai atuar perante a Justiça do Trabalho para resolver conflitos que acontecem no âmbito da Justiça do Trabalho. Lembrando que a atuação do Ministério Público não se dará nessa esfera na tutela de direitos e interesses individuais, senão aqueles coletivos em sentido lato. O promotor de justiça militar, por sua vez, ele atuará perante a Justiça Militar da União para processar, né, os integrantes das Forças Armadas, Exército, Marinha e Aeronáutica. Nós temos ainda o Ministério Público Federal, que vai atuar perante a Justiça Federal naquelas demandas ou quando houver interesse que justifique a sua intervenção que esteja ligado à esfera federal, à esfera da União, como, por exemplo, o interesse da União, das autarquias, empresas públicas, e a gente pode até fazer uma referência cruzada ao artigo 109 da nossa Constituição, que vai dizer sobre a competência da Justiça Federal. E o Ministério Público do Distrito Federal e Territórios tem uma função que é muito similar à função dos Ministérios Públicos Estaduais. Ele seria o Ministério Público Estadual no Distrito Federal, tá? Mas integrante do Ministério Público da União.
chefiado pelo Procurador-Geral da República. Pois bem, galera, no âmbito do MP estadual, nós atuamos tanto na parte criminal, no direito sancionatório, que eu falo no direito criminal, e também na parte da improbidade administrativa. E no direito criminal nós atuamos basicamente na tutela ou no processamento de infrações residuais que não sejam de competência da Justiça Federal, que não sejam de competência da Justiça Militar. E pode parecer pouco, mas a maioria dos crimes previstos no Código Penal, desde que não atinjam interesses da União, autarquias, empresas públicas, são de competência, são de atribuição do Ministério Público Estadual. E fora isso, nós também atuamos na tutela dos direitos difusos e coletivos, em sentido estrito, que estejam ligados aí, ou que não estejam ligados a esses interesses da União, Estados, União, autarquias e empresas públicas. Veja que aí a nossa atuação também é uma atuação residual e que, embora possa parecer muito, acaba representando algo significativo em termos de volume de trabalho. Como eu havia mencionado para vocês, o ingresso nessas carreiras se dá mediante concurso público de provas e títulos. E uma vez desejando prestar um desses concursos, você vai prestar um concurso específico que não te permite migrar de uma carreira para outra. Aqui nós temos basicamente um espelhamento daquela divisão orgânica do poder judiciário. Nós temos também a Justiça do Trabalho, Justiça Militar, Justiça Federal, Justiça Estadual e Justiça do Distrito Federal e Territórios. Assim como nós temos essa especialização também no âmbito do Ministério Público para otimizar, para melhorar a prestação de serviços por parte do Ministério Público. Assim nós teremos a condição de possibilitar aos membros que busquem uma especialização na sua atuação, qualificando assim a sua atuação diuturna. Então vejam, escolhe a carreira, presta o concurso, ingressa naquela carreira, sem a possibilidade, a menos em princípio, de migração de uma para outra, salvo em relação aos Ministérios Públicos Estaduais, quando existe essa possibilidade de permuta entre MPs estaduais. Pois bem, galera, você ingressa na carreira, presta o concurso e aqui vem a pergunta. Professor, é possível conciliar o estudo para todos esses MPs? Estudando para um, eu estou estudando para todos os outros? E aqui vai a minha dica. Como as atribuições desses ministérios públicos é significativamente diferente, as provas também são significativamente diferentes. No Ministério Público Estadual, por exemplo, não se cobra direito do trabalho. No MPT só se cobra direito do trabalho. Existem algumas matérias que formam um bloco aí que é comum a esses concursos, mas até mesmo a forma de abordagem dessas questões, desses temas, vai diferenciar de MP para MP. Por isso aqui o alerta de você escolher, desde já, de acordo com a sua aptidão, de acordo com as suas afinidades, isso você vai definir durante a faculdade, qual MP você vai prestar e se dedicar exclusivamente a ele. Talvez aqui possamos pensar em Ministério Público Estadual e Ministério Público Federal. Temos aí alunos de estratégia que já foram aprovados em ambos os concursos. É possível? Mas talvez não seja estratégico se você quer atalhar o seu tempo de estudo e ser aprovado o quanto antes. É isso aí, galera. Não perca para os próximos vídeos. Ative aqui as notificações.